A carta extremamente chocante que Pilatos escreveu sobre a crucificação de Jesus. Pilatos se arrependeu da crucificação de Jesus? O que ele fez quando descobriu sobre a morte de Jesus? E ele foi o único romano que achou que Jesus foi incriminado e era inocente? Para encontrar respostas, algumas pessoas leem o Evangelho de Nicodemos. O Evangelho de Nicodemos, também conhecido como os Atos de Pilatos, remonta aos primeiros dias da Igreja. Apesar de ser nomeado após Nicodemos, o fariseu que aparece no Evangelho de João não foi escrito por ele. Em vez disso, é uma compilação de vários textos provavelmente reunidos ao longo do tempo. O Evangelho de Nicodemos é composto por duas partes. A primeira parte, também conhecida como os Atos de Pilatos, detalha os eventos da paixão de Jesus. Na primeira parte, o governador romano ouve diferentes testemunhos, tanto a favor quanto contra Jesus. Eventualmente, ele cede às demandas dos líderes para executar Jesus. Após a ressurreição, Pilatos recebe evidências de que Jesus está vivo, apesar das tentativas do Sinédrio de encobrir isso. A parte 2 do Evangelho de Nicodemos é um apêndice aos Atos de Pilatos. É narrada por dois personagens chamados Leucius e Carinos. Segundo o Evangelho de Nicodemos, dois homens chamados Leucius e Carinos foram supostamente ressuscitados por Jesus durante sua ressurreição. Eles alegaram ter testemunhado pessoalmente o que ocorreu no inferno quando Jesus desceu e libertou os cativos. Não há evidências que sugiram que o Evangelho de Nicodemos seja autêntico. Este livro foi escrito pelo menos 300 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Vale notar que não há referências ao Evangelho de Nicodemos em nenhum escrito cristão primitivo importante. Além disso, o livro inclui relatos de vários eventos, como a conversão de Pilatos ao cristianismo, que não são apoiados pela Bíblia. É importante notar que a Bíblia não menciona nenhum homem chamado Leucius e Carinos. Além disso, o Evangelho de Nicodemos parece ter sido escrito muito depois da conclusão da Bíblia. Isso torna improvável que tenha sido realmente escrito por Nicodemos, Pilatos ou qualquer outra pessoa a quem tenha sido atribuído. Dito isto, durante a Idade Média, o Evangelho de Nicodemos era um texto famoso. Foi uma fonte de muitas ideias medievais, incluindo a descida de Cristo ao inferno. Essa ideia sugere que entre a crucificação e a ressurreição, Jesus foi ao inferno, derrubou seus portões e resgatou as pessoas que estavam cativas lá. O Evangelho de Nicodemos desempenhou um papel significativo no desenvolvimento desse conceito. Embora o Evangelho de Nicodemos possa ser uma leitura interessante por razões culturais ou acadêmicas, ele não pode ser levado a sério como teologia ou história, já que é pseudepigráfico e não um livro perdido da Bíblia. No entanto, vemos evidências na Bíblia que mostram que Pôncio Pilatos não queria executar Jesus. Jesus encontra Pôncio Pilatos. Jesus havia sido preso e levado de Caifás à sede do governador. Conforme a história cíclica, Pilatos é retratado como uma pessoa cruel e insensível que não valorizava a moral dos outros. O casamento de Pilatos com a neta de César Augusto desempenhou um papel crucial em sua nomeação como procurador da Judéia, o que ele não teria conseguido de outra forma. João, capítulo 18, verso 31. Pilatos disse a eles: "Levem-no vocês mesmos e julguem e condenem e punam-no de acordo com a sua própria lei." Os judeus responderam: "Não nos é lícito condenar ninguém à morte." É evidente que Jesus não foi uma vítima do destino. Em vez disso, ele era o Senhor soberano que havia planejado sua morte. Conforme os registros, os judeus informaram a Pilatos que Jesus afirmava ser o Messias e um rei em oposição a César. Isso ficou claro quando Pilatos perguntou a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" Fiel ao seu caráter romano, Pilatos foi direto ao ponto e exigiu saber a acusação contra Jesus. Os líderes religiosos explicaram o assunto a Pilatos. João, capítulo 18, versos 29 a 32.
Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês trazem contra este homem? Eles retorquiram: se ele não fosse um malfeitor criminoso, nós não o teríamos entregue a você. Pilatos disse a eles: levem-no vocês mesmos e julguem e condenem e punam-no de acordo com a sua própria lei. Os judeus responderam: não nos é lícito condenar ninguém à morte. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia dito para mostrar, indicar e prever de que maneira de morte ele deveria morrer. Os líderes religiosos trouxeram Jesus a Pilatos com a esperança de receber um veredicto favorável. Conforme a história secular, Pilatos era conhecido por ser um homem implacável e insensível, carente de sensibilidade moral. A nomeação de Pilatos como procurador da Judéia foi resultado de suas conexões influentes através do casamento. Sua esposa era neta de César Augusto. Fílon, um antigo estudioso judeu de Alexandria, escreveu sobre Pilatos, uma pessoa corrupta e insolente, conhecida por insultar as pessoas. Ele era infame por sua crueldade e hábito de matar pessoas sem julgamento ou condenação. Sua inumanidade era gratuita e muito grave. Pilatos era um homem fraco que tentava esconder sua fraqueza sendo obstinado e violento. Seu tempo no cargo foi marcado por vários surtos brutais de derramamento de sangue. Eles não queriam que Pilatos fosse o juiz, mas sim o executor da sentença, que eles já haviam passado ilegalmente. Ao perceber que as pessoas não estavam dispostas a fornecer uma acusação clara contra Jesus, Pilatos instruiu-os a lidar com o assunto eles mesmos. Ele deixou claro que, se não conseguissem apresentar uma acusação legítima contra Jesus, ele não o julgaria. Em vez disso, eles teriam que seguir sua própria lei e não envolver os romanos. Embora João não tenha mencionado isso, os líderes religiosos, eventualmente, forneceram a Pilatos uma acusação mais específica em resposta à sua demanda. Lucas, capítulo 23, verso 2. E eles começaram a acusá-lo, afirmando: encontramos este homem pervertendo, enganando, corrompendo e desviando nossa nação e proibindo pagar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Messias, o ungido, um rei. Os líderes religiosos não queriam julgar Jesus de acordo com sua própria lei. Eles queriam ele morto, mas os romanos não permitiam que executassem ninguém sob sua própria lei. No passado, houve instâncias em que os líderes religiosos executaram pessoas que acreditavam ser culpadas, sem buscar permissão das autoridades romanas. Uma dessas execuções, por apedrejamento, está registrada em Atos, capítulo 7, versos 54 a 60. Era comum para esses líderes escolherem o apedrejamento como método de execução. Acredita-se que os líderes religiosos podem ter pressionado para que Jesus fosse crucificado para cumprir a maldição mencionada em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 a 23. Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 a 23. E se um homem cometer um pecado digno de morte e for condenado à morte, e depois você pendurá-lo em uma árvore, seu corpo não permanecerá toda a noite na árvore. Mas você certamente o enterrará no mesmo dia, pois um homem pendurado é maldito por Deus. Assim, você não contaminará sua terra, que o Senhor seu Deus lhe dá por herança. Pilatos pretendia transferir esse problema para Herodes, já que Jesus era da Galileia, que estava sob o governo de Herodes. No entanto, Herodes devolveu Jesus a Pilatos, o que provavelmente deu início à segunda aparição. Lemos: essa foi a primeira vez que Pilatos encontrou o homem que os líderes religiosos afirmavam ser perigoso. No entanto, a investigação de Pilatos revelou incerteza. Pilatos havia testemunhado vários revolucionários desordeiros que professavam ser reis. Pilatos esperava encontrar um rebelde solitário e ou beligerante, mas em vez disso, encontrou a majestade calma da superioridade confiante.
Ele não conseguia reconciliar o caráter do prisioneiro com a acusação feita contra ele. Lemos: "O que você fez?" Como romano, Pilatos não tinha interesse nas crenças espirituais ou sociais dos judeus. No entanto, ele reconheceu que, se os líderes religiosos exigiam a execução de Jesus, então ele devia ter cometido algum delito. Pilatos procurou investigar o assunto e descobrir o que Jesus havia feito. É possível que Jesus pudesse ter fornecido uma resposta incrível à pergunta: "O que você fez?" Ele era sem pecado e nunca fez nada de errado contra Deus ou o homem. Ele realizou curas milagrosas, deu visão aos cegos, acalmou tempestades, andou sobre as águas, alimentou multidões, derrotou demônios e até ressuscitou os mortos. Seus ensinamentos eram tão claros e poderosos que surpreendiam seus ouvintes. Ele confrontou a corrupção sem medo e dedicou sua vida a alguns homens destinados por Deus a mudar o mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Teria sido mais sábio para Pilatos julgar o prisioneiro com base em suas ações, em vez de questionar o que ele havia feito. Jesus explica seu reino a Pilatos. João, capítulo 18, verso 36. Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas como é, meu reino não é daqui." É possível imaginar que Pilatos se sentiu aliviado e satisfeito ao descobrir que o reino de Jesus não era deste mundo. Pilatos pode ter concluído que Roma não tinha nada a temer de Jesus e seu reino. Os romanos acreditavam que eram conhecedores de reinos e seu poder. Eles pensavam que a força de um reino podia ser medida por seus exércitos, marinhas, espadas e batalhas. No entanto, Jesus sabia que seu reino, embora não fosse deste mundo, era mais poderoso que Roma e continuaria a crescer e influenciar mesmo depois que Roma desaparecesse. Lemos: "Não encontro nenhuma falta nele." Durante o julgamento de Jesus, Pilatos se envolveu em uma conversa com os líderes religiosos que desejavam sua morte. Durante essa conversa, Pilatos deixou claro que Jesus não era culpado de nenhum crime. Ele foi além ao afirmar que Jesus não era culpado de um crime merecedor da pena de morte. Ele não encontrou nenhuma falta nele. Pilatos estava plenamente consciente da inocência de Jesus. João, capítulo 18, versos 39 e 40. "Mas é costume de vocês que eu liberte um prisioneiro para vocês na Páscoa. Então devo libertar para vocês o rei dos judeus?" Então eles gritaram novamente: "Não ele, não este homem, mas Barrabás." Agora Barrabás era um ladrão. Julgando que Jesus era inocente e diferente, Pilatos esperava libertá-lo através do costume de liberar um prisioneiro. Pilatos fez a pergunta para apelar à multidão, esperando que eles poupassem o homem que haviam nomeado como seu próprio rei de ser crucificado. Pilatos espera satisfazer a multidão, tendo Jesus açoitado e zombado. João, capítulo 19, verso 1. Então Pilatos tomou Jesus e o açoitou. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos proclamou que não encontrou nenhuma falta nele. Apesar disso, ele ainda ordenou uma punição severa e brutal para um homem que ele sabia ser inocente. Algumas pessoas especulam que Pilatos esperava apaziguar a multidão raivosa, sujeitando Jesus à flagelação. A flagelação era um método de punição com 3 propósitos. Era usada para punir prisioneiros, obter confissões de crimes de prisioneiros e enfraquecer as vítimas em casos de crucificação para que morressem mais rapidamente na cruz. Pilatos ordenou uma flagelação de seu prisioneiro na esperança de que isso satisfizesse a multidão, não como parte da pena capital ou para obter a verdade. No entanto, sua decisão foi mal julgada. É notável que os evangelhos usem apenas uma palavra para descrever este evento horrível sem tentar manipular nossas emoções.
O Evangelho de Mateus afirma que Jesus foi despido de suas roupas e lhe deram uma cana para zombar de um cetro real. Os soldados se ajoelharam diante dele, oferecendo homenagem e honra falsas, enquanto também cuspiam nele. No entanto, temos a opção de fazer o oposto do que esses soldados fizeram a Jesus. Em vez de zombar e desonrá-lo, podemos honrá-lo e louvá-lo. Sejamos criativos em criar maneiras de honrar nosso rei e oferecer-lhe verdadeira homenagem, ao contrário dos soldados que apenas fingiram fazer isso. Pilatos, como juiz, tinha tanto a responsabilidade quanto a razão para libertar Jesus, declarando-o inocente de qualquer delito. Ele fez 5 tentativas de libertar Jesus, como podemos aprender em Lucas, capítulo 23, versos 4, 15, 20, 22, e João, capítulo 19, versos 4, 12 e 13. No entanto, em vez de libertá-lo, Jesus teve que suportar humilhação e brutalidade. Pilatos apresenta Jesus à multidão. João, capítulo 19, versos 5 e 6. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos disse a eles: Vejam, aqui está o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram dizendo: Crucifique-o, crucifique-o. Pilatos disse a eles: Levem-no vocês mesmos e crucifiquem-no, pois não encontro falta, crime nele. Pilatos exortou a multidão a ponderar cuidadosamente o sofrimento do homem apresentado diante deles. De certa forma, Pilatos falou em nome de Deus, que convida toda a humanidade a contemplar este homem, o homem perfeito, o ideal testado e aprovado de toda a humanidade. Este é um convite para testemunhar o exemplo final de humanidade em toda a sua glória. Pilatos acreditava que poderia resgatar Jesus ao humilhá-lo. Da mesma forma, alguns indivíduos nos tempos modernos também tentam fazer isso, afirmando que Jesus não é divino ou que ele estava errado sobre certas coisas, em um esforço para manter Jesus relevante em uma era científica progressista. No entanto, tais tentativas são tão equivocadas quanto as ações de Pilatos. Não está claro como a multidão reagiu à situação, mas é possível que tenham sentido um momento de simpatia pelo homem forte e notável envolvido. No entanto, os líderes religiosos presentes reagiram imediatamente com ódio puro contra Deus, gritando: Crucifique-o! Crucifique-o! A multidão pode ter sentido pena do prisioneiro, mas os sacerdotes e seus seguidores silenciaram qualquer simpatia, gritando seu ódio. Pilatos fica com medo. João, capítulo 19, versos 7 a 11. Os judeus responderam a ele: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque afirmou, e fez-se passar pelo Filho de Deus. Então, quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais alarmado e apavorado do que antes. Ele entrou novamente na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde você é? A que mundo você pertence? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos disse a ele: Você não vai falar comigo? Você não sabe que eu tenho poder, autoridade para libertá-lo e eu tenho poder para crucificá-lo? Jesus respondeu: Você não teria nenhum poder ou autoridade sobre mim se não fosse dado a você de cima. Por essa razão, o pecado e a culpa de quem me entregou a você são maiores. Ele estava mais assustado. Quando Pilatos foi informado de que Jesus havia proclamado ser o Filho de Deus, ele não reagiu com raiva ou divertimento. Em vez disso, ele ficou ainda mais apavorado do que antes. Mesmo em seu estado espancado, ensanguentado e cuspido, Pilatos viu algo em Jesus que o fez considerar a possibilidade de que Jesus não era um homem comum. A expressão mais assustado poderia realmente carregar uma força superlativa, como frequentemente visto no grego do Novo Testamento, e poderia ser traduzida como extremamente assustado. Pilatos não era um homem particularmente religioso, mas a notícia das reivindicações divinas de Jesus o aterrorizou. Durante aquela época, todos os romanos estavam familiarizados com histórias de deuses ou seus descendentes aparecendo em forma humana.
Ele sabia que esse homem inocente, um homem diferente de qualquer outro prisioneiro que ele já havia visto, deveria ser libertado. No entanto, ele sentiu toda a força da multidão e dos líderes religiosos exigindo sua crucificação. Pilatos apresentou Jesus diante da multidão e da cadeira de julgamento. No entanto, na verdade, era Pilatos quem estava sendo julgado, não Jesus. Pilatos apresentou Jesus com espinhos, coroado e espancado ao povo. O povo rejeitou Jesus. Eles foram movidos pelo ódio e deliberadamente renegaram sua esperança por um Messias, bem como seu orgulho nacional. Ao se rebelarem contra Cristo, eles acabaram se rendendo a um tirano. Durante o julgamento de Jesus, pode parecer que Pilatos era quem o julgava, mas na realidade era Jesus quem estava julgando Pilatos. Infelizmente, Pilatos falhou no teste. Temendo a multidão, ele decidiu enviar um homem inocente a uma morte horrível. Esta é a razão pela qual o antigo credo declara especificamente que Jesus foi crucificado durante o governo de Pôncio Pilatos. Conforme a tradição romana, Jesus carregou sua própria cruz do lugar de sua condenação até o lugar de uma caveira, onde ele seria crucificado. Naqueles tempos, os romanos colocavam a cruz no homem condenado e o forçavam a carregá-la em uma procissão pública para chamar a atenção para seu crime e destino. Os persas foram os primeiros a inventar as crucificações, mas os romanos a aperfeiçoaram e a tornaram uma prática comum. Essa forma de punição era reservada para os piores criminosos e as classes mais baixas, e seu propósito era infligir uma morte lenta, dolorosa e humilhante à vítima em público. Jesus, de acordo com a vontade de Deus, submeteu-se exatamente a essa forma de morte que lhe era destinada. Arqueólogos encontraram em 1968 os restos mortais de um homem crucificado na época de Jesus. O estudo dos restos mortais indicou que a vítima foi pregada na cruz em uma posição sentada, com ambas as pernas de lado, com um prego penetrando os lados de ambos os pés, logo abaixo do calcanhar. Os braços estavam esticados com um prego em cada antebraço. Dr. Nico Haas, professor de anatomia da Universidade Hebraica, descreveu isso como uma posição compulsiva, uma postura difícil e antinatural projetada para aumentar a agonia do sofredor. De acordo com evidências arqueológicas e textos antigos, Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia que foi responsável por sentenciar Jesus de Nazaré à crucificação, era um líder cruel. Seu principal objetivo era avançar os interesses de Roma na província da Judéia. Pilatos também era egoísta e entendia a importância de manter o apoio do imperador Tibério. No entanto, a crueldade de Pilatos e seu hábito de executar homens sem um julgamento adequado levaram a sua convocação a Roma em 37 d.C., onde foi julgado e punido. Eusébio, um historiador, relata que Pilatos eventualmente caiu em desgraça e se tornou seu próprio carrasco. No entanto, Pilatos não foi o único homem que sabia que Jesus era inocente naquele dia. O chefe romano também sabia disso. E quando o centurião que estava em frente a ele viu que expirava dessa maneira, ele disse: "Realmente, este homem era o Filho de Deus." Marcos capítulo 15, verso 39. Os momentos finais da vida de Jesus são descritos em Marcos capítulo 15, versos 33 a 39. Depois de suportar abandono, ridículo, humilhação e tortura, Jesus dá seu último suspiro enquanto pendurado na cruz. Marcos capítulo 15, verso 33. Ao meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. Ao meio-dia, o céu ficou escuro e permaneceu assim até as 3 da tarde. Essa escuridão incomum ocorreu apesar do sol estar em seu ponto mais alto. Como a lua estava cheia, não poderia ter sido resultado de um eclipse, já que a lua não pode ficar entre o sol e a terra em sua fase cheia. Acredita-se que essa escuridão foi causada pela intervenção de Deus.
Flegom de Trales, um liberto do imperador Adriano, descreve um evento excepcional que ocorreu. Eusébio, em seus registros do ano depois de Cristo, cita extensivamente Flegom, que afirma que um grande eclipse do Sol aconteceu no 4º ano da 202ª Olimpíada, que foi maior do que qualquer eclipse anterior. Durante este evento, na 6ª hora do dia, ficou tão escuro que parecia noite, e estrelas eram visíveis no céu. Além disso, houve um grande terremoto na Bitínia, que causou a destruição de muitas casas na cidade de Niceia. Flegom descreve um período de escuridão que ele atribui a um eclipse. Isso é compreensível, já que o conhecimento de astronomia era limitado na época. Flegom também menciona um terremoto, que se alinha com o relato sagrado. São Cipriano acrescenta que o Sol foi forçado a retirar seus raios e fechar seus olhos para não testemunhar o crime dos judeus. São Crisóstomo afirma da mesma forma que o Sol, como criação de Deus, não podia suportar o mal cometido pelos humanos. Portanto, retirou seus raios para não contemplar os atos dos ímpios. Marcos capítulo 15, verso 34. E à 9ª hora Jesus clamou com grande voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste, abandonando-me e deixando-me sem ajuda e desamparado? Aqueles que permaneciam ao redor da cruz, apesar da escuridão misteriosa, são mencionados no verso 35. A escuridão certamente acrescentaria ao terror da situação. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida. Foi dessa escuridão que a voz de Jesus foi ouvida. E na medida em que Elias era acreditado por ter alguma relação com o Messias, era natural para alguns dos que estavam próximos entenderem as palavras como significando que nosso Senhor estava realmente chamando por Elias. Marcos capítulo 15, verso 36. E um correu e encheu uma esponja de vinagre e colocou-a em um caniço e deu-lhe para beber, dizendo, deixe estar, vamos ver se Elias virá para tirá-lo. E Jesus clamou com grande voz e entregou o Espírito. E o véu do templo se rasgou em 2 de cima a baixo. Havia 2 véus, um diante do lugar santo e o segundo diante do Santo dos Santos. O lugar santo corresponderia ao que chamamos de nave da igreja, em que os sacerdotes estavam sempre presentes. O Santo dos Santos corresponderia ao nosso coro do chancel, a parte mais sagrada do edifício. Isso sempre ficava fechado. Ninguém podia entrar nele, exceto o sumo sacerdote, e isso apenas uma vez por ano no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte de nosso Senhor era o que estava diante do Santo dos Santos. Era chamado de paroquete. Era responsabilidade do sacerdote oficiante na noite do dia da preparação, na hora da oração da noite, que corresponderia à hora da morte de nosso Senhor, entrar no lugar santo onde ele estaria, é claro, entre as 2 cortinas, ou véus, o véu externo e o véu interno. Então seria sua responsabilidade enrolar o véu externo, expondo o espaço sagrado às pessoas no pátio externo. Então, e ali, para seu espanto, testemunhariam o véu interno rasgado de cima a baixo. Segundo Joséfo, esses véus ou cortinas eram de imensa espessura, pesados e lindamente bordados com ouro e púrpura. Esse rasgo do véu agora significava que a primeira dispensação, com seus ritos e cerimônias, estava agora descoberta por Cristo, e que doravante a parede intermediária de separação foi derrubada, de modo que agora não apenas os judeus, mas também os gentios poderiam se aproximar pelo sangue de Cristo. Mas, em segundo lugar, também implica que o caminho para o céu foi aberto pela morte de nosso Senhor. Quando você superou a aspereza da morte, abriu o reino dos céus para todos os crentes. O véu implicava que o céu estava fechado para todos até que Cristo, por sua morte, rasgou esse véu em 2 e abriu o caminho. Marcos capítulo 15, verso 39. E quando o centurião, que estava em frente a ele, viu que ele clamou dessa forma e entregou o Espírito, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. As palavras clamou dessa forma
não estão nas autoridades mais importantes. O trabalho do centurião era observar tudo e garantir que a sentença fosse cumprida. Ele deve ter estado perto da crista, e havia algo no comportamento do sofredor moribundo que era tão diferente de qualquer coisa que ele já havia visto antes, que isso provocou o grito espontâneo. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele o havia observado durante aquelas longas e difíceis horas. Ele havia testemunhado a humildade paciente e a compostura régia do sofredor. Ele havia escutado atentamente aquelas palavras, que têm tanto significado para os seguidores da fé cristã, que foram faladas intermitentemente pelo sofredor enquanto ele estava pendurado ali. Finalmente, ele ouviu um grito repentino e agudo que foi tão surpreendente e inesperado que o assustou. Foi apenas então que ele pôde chegar a nenhuma outra conclusão, exceto que o sofredor era de fato o Filho de Deus. Em apenas alguns versos, Marcos transmite muitos eventos significativos. Entre eles, destaca-se o oficial romano que admirou Jesus após sua morte. Jesus teve uma influência única sobre seus seguidores. Agora, o centurião que supervisionou a crucificação de Jesus teve que declarar que ele era o Filho de Deus. No início de seu ministério, Jesus manteve sua identidade oculta, mas agora estava claro para todos verem. Como comandante, o centurião estava no controle dos soldados que lidaram com Jesus. Ele participou das zombarias e espancamentos dos soldados enquanto coroavam Jesus com espinhos? É incerto. Talvez ele fosse muito respeitável para tal comportamento. Talvez ele fosse o responsável por dar a Simão de Cirene a tarefa de carregar a cruz de Jesus. Assim que chegaram ao Gólgota, o lugar da crucificação, os pregos foram cravados nos pulsos de Jesus e ele foi levantado na cruz. Isso era apenas mais um dia no trabalho, na verdade. Sua função era supervisionar a execução de criminosos por meio da crucificação. Mas em algum momento, Jesus deixou de parecer para ele um criminoso comum. Talvez fosse a maneira como Jesus lidava com os poderes do mundo. Ele nunca implorou por sua vida. Talvez fossem as palavras de amor de Jesus da cruz que o comoveram. Talvez fosse a estranha escuridão que cobria a terra. Talvez fosse o rasgo do véu. Alternativamente, talvez Jesus tivesse transmitido a verdade a este oficial enquanto viajavam pela estrada. Algo mexeu na alma deste homem enquanto ele olhava para o corpo sem vida de Jesus, seja o que for. Imagino-o olhando para a cruz, boca aberta, enquanto articula palavras ao redor de seus pensamentos. Este homem realmente era o Filho de Deus. Que declaração para um oficial romano fazer? Se algum dos líderes religiosos o ouvisse, teriam perdido a cabeça. Eles passaram o dia anterior persuadindo Roma a executar Jesus precisamente porque ele estava blasfemando ao se declarar Filho de Deus. É uma coisa reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está vivo. Pedro reconhece Jesus como o Messias em Marcos, capítulo 8, versos 29 e 30. E ele lhes disse: "Mas quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro respondeu e disse-lhe: "Tu és o Cristo." E ele os advertiu que não dissessem a ninguém sobre ele. Quando Jesus está vivo, é uma coisa reconhecê-lo como o Filho de Deus. É outra coisa reconhecer Jesus como o Filho de Deus após a ressurreição. Muitas pessoas vieram à fé então, mas reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está morto e toda a esperança se foi, esse oficial romano pode ser a única pessoa a ter feito tal coisa. Então, o que aconteceu com o oficial romano? Não temos ideia. Tenho certeza de que ele tinha muito em mente nos dias seguintes, especialmente quando se espalhou a notícia de que Jesus estava vivo. Talvez ele tenha percebido a gravidade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que não era tarde demais para ele. Enquanto estava na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial. Ele estava abrindo o caminho para esse oficial estar com seu pai. Como Stuart Townend descreveu no hino How Deep the Father's Love for Us. Contemple o homem na cruz.
meu pecado sobre seus ombros. Envergonhado, ouço minha voz zombeteira chamando entre os escarnecedores. Precisamos perceber que Jesus morreu por você. Não o rejeite depois de conhecê-lo. Uma vez que você ouviu o Evangelho e o rejeitou, nunca poderá ser o mesmo. Diz que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele se afastou e ficou triste, emocionalmente perturbado. Porque quando você rejeita as reivindicações de Cristo, isso é algo muito sério. Será um momento de decisão para muitos de vocês que o receberão hoje. Ao longo desta jornada, revisitamos a crucificação de Jesus sob uma nova perspectiva, explorando as reações de Pilatos e dos romanos envolvidos, assim como as narrativas antigas que tentam lançar luz sobre esse evento histórico. Pilatos, um homem de poder e autoridade, foi confrontado com a verdade divina personificada em Jesus, mas tragicamente cedeu ao medo e à pressão da multidão. Sua hesitação e tentativas fracassadas de libertar Jesus nos lembram da luta interna que muitos enfrentam quando confrontados com a verdade e a justiça. A figura do centurião romano, que reconheceu Jesus como o Filho de Deus no momento de sua morte, oferece um contraste profundo. Em meio à escuridão, ele viu a luz e a proclamou. Essa declaração, vinda de um representante do poder opressor, destaca a transcendência da verdade divina que supera as barreiras humanas de status, preconceito e ignorância. As reflexões sobre os escritos do Evangelho de Nicodemos e as tradições medievais nos levam a ponderar sobre a forma como a humanidade busca entender e recontar os momentos cruciais de sua história espiritual. Embora esses textos não sejam considerados autênticos do ponto de vista teológico, eles mostram a profundidade do impacto de Jesus e como sua história ressoou através dos séculos, moldando crenças e culturas. Em nossa busca por compreender esses eventos, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada de fé e descoberta. A história de Jesus, seu julgamento, crucificação e ressurreição, nos desafia a considerar o que faríamos diante da verdade. Somos chamados a reconhecer a luz em meio à escuridão e a proclamar a verdade, independentemente das consequências. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!